Hoje nós estamos trazendo um destino muito interessante, que é Israel, a Terra Santa. Bom, chegou a hora de nós recebermos a nossa convidada de hoje. Então, queria chamar aqui a Renata Vuono, do Ministério de Turismo de Israel, que vai ser a nossa entrevistada de hoje do Talk Show do Guru. Oi, Renata, como vai? Tudo bem com você? Olá, Eduardo, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde a todos os participantes. Aqui é um prazer, como você falou, depois de tanto tempo, né, a gente voltar a fazer um treinamento online. Graças a Deus, essa questão da pandemia aos pouquinhos já está se resolvendo, mas é sempre bom a gente ter essa ferramenta online aí para nos ajudar nesse momento também, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Com certeza, e você pode ver pelo número de agências que estão compartilhando nas suas redes sociais o talk show para os seus clientes, para os seus amigos, da importância do destino Israel para o público brasileiro. É um destino muito querido e que traz muito interesse de todo mundo de conhecer as novidades. A gente fica muito feliz, né, Eduardo? Israel é um destino ainda talvez pouco conhecido para a grande maioria, mas é um destino que muitas vezes as pessoas associam só a questões religiosas, mas hoje a ideia justamente é essa, mostrar que hoje o que Israel tem para oferecer além da Terra Santa, né? Então, Israel é um destino que tem mil possibilidades, e eu acho que depois desse treinamento que eu gostaria de apresentar algumas dessas possibilidades aqui, eu acho que todo mundo vai ter vontade de ir para Israel, e quem não foi ainda vai ter uma grande oportunidade, se Deus quiser, que agora que as fronteiras já estão abertas, né? Muito bem. Então, eu vou pedir para você contar para nós quais são as novidades de Israel e também já vou aproveitar para te provocar. Você sabe que algumas pessoas ainda insistem com a questão de saber se Israel é seguro para se viajar para lá, em função de toda a polêmica sempre que tem do Estado de Israel. Israel é seguro para se viajar, Renata? Olha, Eduardo, eu te garanto 100% de certeza que Israel é um destino super seguro, mas eu vou voltar para você essa provocação e vou deixar aqui a dúvida no ar. E depois da nossa apresentação, eu quero que você mesmo me fale se é seguro ou não, tá? Mas a Vamos gente vai lá. vamos contar um pouquinho como que é, o que está acontecendo no país hoje, todas essas possibilidades que eu mencionei aqui para vocês anteriormente, e depois vocês mesmos vão poder tirar a conclusão se é seguro ou não. Muito bem. Então, por favor, sei que você preparou aí uma apresentação que você vai mostrar para que a gente conheça as novidades de Israel. Por favor. Tá, eu vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Aí a gente já começa aqui. Vocês conseguem visualizar minha tela? Eu não estou conseguindo ver vocês. Agora sim. Agora tá. Conseguiram visualizar a tela? Tá tudo certinho? O áudio tá bom? Ainda não ouvimos o áudio. O seu áudio está bom, você vai. Eu sei que você Tá. vai mostrar um vídeo ou alguns vídeos. Vamos ver agora se está Isso. funcionando bem. Então tá bom. Então eu vou me apresentar aqui para quem está chegando agora, que não teve oportunidade ainda de saber um pouquinho, né? Meu nome é Renata, eu sou do Ministério do Turismo de Israel. Como o Eduardo mencionou, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho o que o destino tem para oferecer além da Terra Santa, porque atualmente, quando a gente ouve falar de Israel, a gente já associa só as questões religiosas, né? E Israel é um destino que tem mil possibilidades. Então, a ideia aqui hoje, nessa apresentação, é realmente mostrar quais são essas possibilidades que Israel tem para oferecer, além da Terra Santa. Então, eu vou iniciar aqui com um videozinho, só para a gente ir se familiarizando um pouco com o destino,
e depois a gente entra com a apresentação propriamente dita, e eu vou contar um pouquinho como é que está a situação atualmente no país, tudo, e aí a gente segue com a apresentação, e depois qualquer dúvida, a gente volta a bater um papo aí e esclarecer, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos contar um pouquinho como é que está a situação atualmente no país, né? Então, para quem não sabe, Israel hoje, ele aceita qualquer turista, independente de estar vacinado ou não, tá? Desde março, a gente já teve essa flexibilização nas regras. Então, além de não ser mais exigido a vacina, também não é necessário mais apresentar nenhum tipo de teste para Covid, tá? Tanto antes de embarcar, né, saindo do país de origem, quanto ao chegar lá, que antes era obrigatório. Hoje em dia não é mais necessário nem teste e também não é necessário quarentena, tá? Nenhum tipo de isolamento ao chegar no país. Porém, ainda existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas, tá? Então, a questão do uso da máscara durante voos internacionais, que isso realmente é uma obrigatoriedade da própria companhia aérea, né? E existe também a necessidade do preenchimento de uma declaração de entrada no país, tá? Independente de ser via aérea ou marítima, que o passageiro esteja chegando, mas é necessário que todos preencham essa declaração de entrada. Então, essa declaração de entrada vocês vão encontrar nesse site, o israelsafe.com, que é uma página que foi dedicada para essas questões do Covid, né, uma página que o próprio Ministério criou, e nessa página vocês vão encontrar tudo quanto é tipo de informação, tanto para quem está entrando no país, quanto para quem estiver saindo do país também, tá? E uma outra exigência que é super importante também é a questão do seguro de saúde com cobertura para Covid, tá? Esse também é um item mandatório para a entrada no país. Aqui eu coloquei para vocês um outro site que é do Ministério da Saúde, que se por algum motivo alguém quiser conhecer, tem bastante informação também relacionada a essa questão do coronavírus, tá? É o corona.health.gov.il. Então vamos começar agora conhecendo um pouquinho de Israel. Em termos de localização, gente, Israel está localizado, é um país bem pequenininho aqui, localizado no meio do Oriente Médio, né? Ele faz fronteira com países como Líbano, a Síria, Jordânia e o Egito. Então, Israel está localizado no continente asiático, a capital é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel, tá? Então, a gente sempre reforça isso, porque muita gente, quando fala em Israel, já associa também a Jerusalém. Mas Israel tem uma série de cidades super interessantes que vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui hoje, tá? A língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel. Inclusive, gente, as placas de sinalizações, elas são em 3 idiomas, tá? Então, elas são em hebraico, em árabe e também em inglês. Como eu falei, é um país pequeno, tem em torno de 9 milhões de habitantes, né? E isso é uma característica interessante porque o turista não perde muito tempo com deslocamento. Para vocês terem uma ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe.
Então, para quem gosta, principalmente nós brasileiros, né, de viajar e conhecer bastante cidade numa só viagem, Israel é um país que permite isso sem você perder muito tempo para se deslocar de uma cidade para outra, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente em torno de 6 horas para, desculpa, em, em torno de 6 horas para percorrer o país de norte a sul, tá, de carro. A moeda local é o shekel, né? Em termos de documentação, não é necessário visto nem vacina, apenas o passaporte com validade mínima de 6 meses. Então, é importante verificar se o passaporte está com a validade correta, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. E uma coisa também que eles não carimbam o passaporte. Gente, na verdade, o visto é um papelzinho que eles dão para o passageiro ao chegar no país e eles entregam outro papelzinho que vocês têm que apresentar ao sair do país, tá? Em termos de hotelaria, tem hotelaria para todas as opções de público, tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renomes internacionais, tem hotéis boutiques, tem hostel, tem inclusive, gente, os kibbutz, que para quem não sabe, são pequenas comunidades que foram criadas no início do país, onde antes eles desenvolviam atividades agrícolas e hoje em dia tem atividades econômicas também. E eles têm hospedagem nos kibbutz. E é interessante, para quem não conhece, ficar hospedado num kibbutz, porque é muito parecido com um hotel, só que o cliente tem a oportunidade de conhecer um pouco dessas atividades que eles desenvolvem na comunidade, né? Então, a gente fala que, inclusive, é uma hospedagem de experiência, né? Aqui eu coloquei um item que eu acho que é bem importante a gente sempre reforçar, que é o guia falando português. Então, eu recomendo a contratação do guia falando português, porque os guias, gente, eles são super capacitados, eles estudam muito, eles passam por uma prova, inclusive, super rigorosa para poder ter habilitação para se tornar um guia, e eles conhecem muito sobre a história do país, né? Então, principalmente, como nem todos os brasileiros têm o domínio do idioma inglês, então eu recomendo a contratação do guia, porque a gente acaba passando por lugares que têm vestígios de coisas de 2.000 anos atrás, e tem toda uma história que aconteceu naquele lugar. Então é super importante se você tiver o acompanhamento de um guia, porque você vai conhecer bastante sobre toda essa história do local, tá? Como eu falei, as placas de sinalizações são em 3 idiomas, então é muito fácil a gente se locomover por Israel. E vamos conhecer um pouquinho quem são os israelenses, né? Israel é formado por uma população super jovem, casual e receptiva. Formada por imigrantes dos 5 continentes, né? E a maior parte dessa população são judeus, em torno de 75%, 20% são muçulmanos, e os outros 5% estão divididos entre cristãos, drusos, armênios, barrais, entre outros. E como a gente chega em Israel, né? A maioria das companhias europeias voam para Israel, né? Inclusive já retomaram os voos para Tel Aviv, algumas americanas também. No final de 2018 para 2019, a Latam tinha um voo direto para Israel, né? Era um voo que saía do Chile, ele chegava em São Paulo, em Guarulhos, e de Guarulhos direto para Tel Aviv. Porém, com essa questão da pandemia, esse voo foi suspenso. Então, a gente ainda não sabe exatamente quando que vai retomar esse voo. Estamos aqui na expectativas e em contato com a Latam e torcendo para que tudo dê certo o ano que vem, eles consigam retomar esse voo, mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação, tá? Mas era um voo que para a gente facilitava muito, né? Que tinha uma duração média de 14 horas e meia, então a gente está aqui na torcida para que esse voo volte também, né? Em termos de fuso horário, o fuso horário padrão tem uma diferença de 5 horas em relação ao nosso horário de Brasília, né? Porém, hoje em dia, como tem o horário de verão, eles estão a 6 horas à frente do nosso horário aqui, tá? Em relação ao clima, muita gente também pergunta qual que é a melhor época do ano para ir para Israel, né? Israel, gente, é um país que dá para visitar em qualquer época do ano, tá? A única coisa que a gente sempre gosta de frisar é que tem que prestar atenção porque as estações do ano são contrárias às nossas. Então, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa, né? Normalmente é um verão bem quente, longo e seco. Para vocês terem uma ideia, ele é um verão mais quente que o nosso verão do Nordeste aqui do Brasil, né? De abril até outubro.
E o inverno, gente, é um inverno que não é uma temperatura tão rigorosa, mas normalmente é mais úmido, né? Então existe uma probabilidade maior de chuva, que vai de novembro a março, tá? Então a alta temporada é considerada de julho a agosto e a baixa temporada de dezembro a fevereiro. E aqui, quando a gente fala de clima, uma coisa que eu sempre gosto de falar é em relação ao vestuário, porque as pessoas também têm dúvida de como se vestir em Israel, né? Por ser um país super religioso, tudo, as pessoas têm a impressão de que tem que chegar em Israel, tem que andar toda coberta, né? E não é nada disso, gente. É um país totalmente ocidental, as pessoas se vestem da maneira como se sentirem mais confortáveis, inclusive as mulheres vão na praia de biquíni, usam mini saia, usam vestido, não tem problema nenhum, tá? A única coisa, gente, que nos locais que eles consideram sagrados por questões de respeito à religião, eles pedem para andar um pouco mais coberto. Eu acho importante a gente sempre frisar, né, principalmente as agências, orientar os seus passageiros para verificar na programação, se tiver algum dia que tem um tour por um local religioso, lembrados de os passageiros, principalmente no verão, né, que a gente anda com roupa mais decotada, tudo, sempre lembrar de, se for de saia, ir com uma saia bem comprida, se tiver alguma blusa decotada ou com o ombro de fora, levar alguma coisa para poder cobrir, tá? E os homens também evitarem de estar de bermuda e de camiseta regata nesses locais, tá? Porém, fora dos locais sagrados, pode andar da maneira como se sentir melhor, tá? E uma coisa que é importante também lembrar é de levar sapatos confortáveis, gente, porque a gente acaba caminhando bastante por Israel, tá? E também sempre se hidratar, levar protetor solar, né, principalmente no verão, óculos escuros, boné, então todos aqueles acessórios que a gente está acostumado a levar quando viaja, tá? Bom, vamos começar o nosso tour por Israel. Então, ao chegar em Israel, a gente chega no aeroporto internacional de Ben Gurion, né? É um aeroporto que está localizado no centro do país, na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. O aeroporto Ben Gurion é um dos principais aeroportos e um dos mais seguros. Quando a gente fala em aeroporto, eu também acho que é importante a gente sempre lembrar, gente, de orientar o passageiro a chegar com bastante antecedência, né? Porque como o Eduardo me questionou sobre a questão da segurança, né? Como eles são muito precavidos com essa questão de segurança, por isso até que é um país seguro realmente, porque eles são muito rigorosos com essa questão de segurança. Então a gente recomenda sempre chegar no aeroporto com pelo menos 3 horas de antecedência, no mínimo, né? Porque principalmente se é um dia que está com um aeroporto muito movimentado, então a gente pode às vezes perder bastante tempo nesse processo de saída, principalmente do país, né? Ou até de chegada, tem que ter um pouquinho de paciência, porque com certeza eles vão pedir para abrir a mala, vão perguntar quem que fez a mala, se vocês receberam alguma coisa para levar no meio do caminho, de alguém, entendeu? Então, assim, ninguém tem que se ofender, né? Ninguém tem que ficar preocupado, porque são perguntas e são processos rotineiros dele, justamente para essa questão da segurança, não só da população local, mas do próprio turista também, tá? Então, por isso a gente recomenda chegar com bastante antecedência no aeroporto. Ao chegar no aeroporto, então, a gente chega na cidade de Tel Aviv, né? Tel Aviv é uma cidade super vibrante, né? Uma cidade que tem alto astral, é uma cidade que não para, gente, é super divertida, tem festa durante o ano todo, tem diversos festivais artísticos, festivais culturais. Tel Aviv é considerada, inclusive, centro econômico e cultural do país, né? Para quem não sabe, muita gente se surpreende, considerada a capital gay do Oriente Médio. Inclusive, eles têm parada gay, como a gente tem aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles têm parada gay em Tel Aviv também. Então, isso que eu acho interessante em Israel, né? Essa questão da coexistência. Ao mesmo tempo que é um país super religioso, é um país que, independente da sua crença, independente da sua opção sexual, é um país que acolhe e respeita a todos, né? E também Tel Aviv é considerada a capital vegana, né? Então, para quem é vegetariano, para quem é vegano, tudo, tem excelentes opções de gastronomia, tá? Isso em Israel todo, tá, gente? Mas Tel Aviv, principalmente, tem diversas opções de restaurantes, tá? E Tel Aviv também, eu acho que muitos de vocês já sabem, mas é considerada a nação das startups, né? Tel Aviv, Israel, de um modo geral, ela é pioneira em tecnologia, né? É um país que é referência em tecnologia, considerado um dos principais polos de inovação no mundo.
Inclusive, muitas empresas multinacionais, elas têm centro de pesquisas em Israel. Então, empresas como Facebook, Microsoft, IBM, todas essas empresas grandes, elas têm centro de pesquisas no país. Né? E muitas das startups que que são criadas em Israel, elas já são criadas com uma mentalidade global, né, de se expandir para o mundo. Então, elas ganham realmente alcance mundial. Então, é um país muito desenvolvido também nessa parte de tecnologia. E aqui eu trouxe algumas dicas do que fazer em Tel Aviv, principalmente quem está indo pela primeira vez. Né? Então, não deixar de conhecer o Mercado Carmel, que é um maior mercado da cidade de Tel Aviv. Né? Tem também o Sarona Marketing, que é o mercado mais gourmet, que tem uma série de restaurantes, barracas, pubs. Tem um bairro que é muito bacana, super interessante também, que é o Rothschild Boulevard, que é um dos endereços mais animados da noite israelense. Né? Então, é um bairro que está sempre com festa, sempre super animado. Inclusive, para quem não sabe, tem diversos DJs que são de Israel, de diversos DJs que são de Israel, que inclusive são reconhecidos mundialmente. Né? E ali na região de Tel Aviv, também bem próximo de Tel Aviv, tem Old Jaffa. Old Jaffa, ela fica à esquerda de Tel Aviv, né? É um dos portos mais antigos, é uma região super charmosa, tem uma série de ateliês, lojas de antiguidades, com esculturas, plásticas, artistas, cafés, é uma região super gostosa, super charmosa, que vale a pena conhecer. E ali naquela região tem o Flea Market, que é o mercado de pulgas, que a gente chama, que é uma feirinha que tem mais objetos de antiguidade. Então é muito bacana, eles adoram negociar tudo, então é uma feirinha que vale a pena conhecer também, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Tel Aviv através do vídeo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Bom, e saindo de Tel Aviv, então, a gente segue para Jerusalém, né? Aqui no mapa vocês podem verificar que é bem pertinho, em torno de 68 quilômetros, dá aproximadamente 1h10 de carro de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém, considerada a capital de Israel, né? Sagrada para as 3 religiões monoteístas. E Jerusalém, gente, ela é dividida entre cidade antiga e cidade moderna, sendo que para entrar na cidade antiga existem 8 portas. A principal é a porta de Jaffa. Ao entrar pela porta de Jaffa, a gente já vai sair no bairro cristão, porque a cidade antiga é dividida em 4 bairros: o bairro cristão, o judeu, o muçulmano e o armênio. E cada bairro desse tem sua própria característica. Tá? Então, no bairro cristão é onde tem toda a parte da Via Dolorosa, até chegar na Igreja de Santo Sepulcro. O bairro judeu é onde tem toda a parte do Muro das Lamentações, tudo. O bairro muçulmano é onde tem os mercados, é um bairro muito colorido, tem diversos aromas, sabores, tudo em função dos mercados de rua. E tem o bairro armênio também. E tem a parte da cidade moderna. A parte da cidade moderna é onde estão concentrados mais os museus e as universidades. Tem excelentes restaurantes também, barzinhos, tudo, e é onde acontecem muitos dos festivais culturais e festivais artísticos também. Tá? Aqui eu trouxe também algumas dicas do que fazer em Jerusalém, né? Então, não deixar de conhecer a Torre de Davi, que é onde tem o Museu da Torre de Davi, que fica próximo do Portão de Jaffa. Né? Tem uma série de vestígios arqueológicos, considerado inclusive patrimônio histórico de importância internacional.
e onde conta também toda a história de Jerusalém. E aqui, gente, na Torre de Davi, à noite, eu recomendo, tem um show de luzes, que é um festival, que é um show de luzes que acontece, onde eles projetam nas muralhas da Torre de Davi uma série de imagens contando toda a história de Jerusalém. É um show muito interessante, gente, vale a pena incluir aí na programação, tá? Tem o Monte das Oliveiras também, que fica localizado atrás do muro da antiga cidade de Jerusalém, né, onde tem uma das melhores vistas de Jerusalém, inclusive é uma região considerada sagrada tanto para os cristãos quanto para judeus e muçulmanos, né, tem uma vista belíssima, que inclusive no final da tarde tem um pôr do sol, que todo mundo se reúne para ir lá curtir o pôr do sol, que é lindo. Onde tem também a Igreja de Todas as Nações, que é essa igreja aqui, onde Jesus teria orado antes da sua prisão, né? E tem o Jardim Getsemane também, que até hoje abriga 8 oliveiras da época de Cristo, né? Onde Jesus também fez uma série de sermões, né? Onde conta a história, né? Na Bíblia. Então é bem interessante. Tem a parte do Muro das Lamentações, que eu acho que vale a pena conhecer, né, considerado como o segundo templo para os judeus, construído pelo grande rei Herodes. É uma região muito interessante, gente, porque nessa região vocês conseguem visualizar as diferentes nacionalidades, religiões, turistas, todo mundo convivendo em harmonia num só local, né? Um local com muita energia e muita vibração, né? Em função de toda a fé, né? De toda a questão da crença que as pessoas têm e vão lá nessa região do Muro das Lamentações, principalmente para colocar os bilhetinhos, né, os pedidos, ou até agradecer por bênçãos recebidas, né, vão colocar ali no Muro das Lamentações. Então, é um local muito, que tem uma energia diferente, vocês vão ter a oportunidade de sentir isso quando forem para lá. E abaixo do Muro das Lamentações também tem os túneis, onde é possível fazer um tour e conhecer um pouquinho mais da história ali por baixo, nos túneis do Muro das Lamentações, tá? 2 museus que eu gostaria de recomendar aqui, que é muito interessante, é o Museu de Israel, que é um dos maiores museus de Jerusalém, super importante também, porque além de uma série de coleções de arte e arqueologia, é onde tem o manuscrito do Mar Morto, né, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e onde tem também uma maquete de Jerusalém, da época do Segundo Templo. Então, é um museu muito interessante, gente. E o Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, né, onde tem toda a história do povo judeu. Então é um museu muito bem feito, assim, tem uma série de materiais audiovisuais, fotografias, cartas e objetos até pessoais de algumas das vítimas, né, do Holocausto. Então é uma história muito triste, mas é um museu muito interessante para a gente conhecer um pouco de toda essa questão do que o povo judeu sofreu, né? Então é um museu muito interessante que eu recomendo conhecer também, tá? Esse aqui é um memorial que tem dentro do museu, que tem uma foto, que tem fotos das vítimas, algumas das vítimas do Holocausto. A parte da Via Dolorosa também é uma região que é marcada pelas 14 estações, né, pelo percurso todo que Jesus fez carregando a cruz até chegar na igreja de Santo Sepulcro. E essas estações, esse trajeto é cercado por uma série de lojas, mercados, vive lotada de peregrinos, então tem que ir com bastante paciência, porque dependendo do dia tem bastante gente circulando pelo local, né? Então, porque inclusive é um local que eles consideram sagrado, então tem que ir com bastante paciência, porque tem muita gente, tá? E até chegar na igreja de Santo Sepulcro, que é o lugar considerado mais sagrado para os cristãos, né? Falando um pouquinho sobre a parte de gastronomia e entretenimento, gente, gastronomia ela é muito forte na questão da cultura israelense, né? Então, eles prezam muito pela vida saudável, come-se muito bem quando a gente está em Israel, né? A gastronomia tem muita influência árabe, africana e mediterrânea. Então, são comidas que atendem muito bem o nosso paladar, né? E tem opções para tudo quanto é tipo de paladar, na verdade. E aqui 2 locais que eu gostaria de recomendar, Mercado Mahane Yehuda, em Jerusalém, que é um dos maiores mercados e um dos mais antigos. É um mercado super animado, gente. É possível a gente fazer degustação. Eles são super receptivos, adoram brasileiros, tá?
Inclusive, à noite, algumas barracas fecham, mas muitas outras ficam abertas, e é um momento onde os jovens se encontram para tomar uma cerveja, tomar um café, se reunir. Então, é um lugar que não para e está sempre super animado o tempo todo, né? E outro local que eu gostaria de recomendar é a First Station, que é considerado polo cultural e gastronômico. É uma estação de trem que foi desativada, né, bem antiga, e que hoje eles transformaram num polo de entretenimento. Então, é onde tem os jovens locais, os turistas se reúnem, é esse local aqui. Tem uma série de atrações, apresentações também, restaurantes. É um lugar muito bacana, assim, que vale a pena conhecer também, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais de Jerusalém agora através do vídeo. Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked there around, Jesus walked there around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. Bom, saindo de Jerusalém aqui, então, a gente vai para Haifa. Haifa fica aproximadamente 1h20 de Tel Aviv, tá? Fica ao norte de Israel. Haifa é considerada a maior cidade de Israel. É uma cidade super jovem, gente, super dinâmica também, super animada. Tem paisagens surpreendentes também, tem muita cultura, muita história também, um povo super acolhedor. E tem uma série de museus, restaurantes, lojas, e para quem curte também tem praia, né? Haifa, inclusive, tem um instituto de tecnologia que foi premiado, o Instituto Tec Reunion. Então, tem universidades, tudo. Então, é uma cidade que vale a pena conhecer. Inclusive, tem o Jardins Bahá'í, que é essa vista que tem aqui nessa imagem que eu coloquei, que de cima do jardim tem uma paisagem belíssima de toda a Baía de Haifa, tá? E aqui, o que fazer em Haifa, né? Então, além de conhecer o Jardins Bahá'í, que é localizado no Monte Carmelo, tem também várias... dá para fazer um passeio pela Rua Ben Gurion, que é essa rua que vocês estão vendo na imagem, que é onde tem, inclusive, o bairro da colônia alemã, que é super, super charmoso, é um bairro que parece que você está na Europa, inclusive, né? E tem uma série de restaurantes, barzinhos, lojas, vários cantinhos super charmosos também. É uma região muito interessante que eu recomendo, que vale a pena conhecer também, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Haifa através do vídeo aqui. Haifa looks really peaceful, a really young, dynamic city at the same time. You can find something really interesting for you, and the view is just spectacular. When I went to the Baha'i Gardens, I immediately felt relaxed and at peace, and I just had to take a moment and soak it all in, the beauty and the view of Haifa. The religious feeling about Baha'i Gardens for me was very new. The energy coming from the whole place, I cannot describe it, it was magical. German colony, it's the most amazing place in Haifa. It's the most peaceful place in Israel. And I suggest you visit it. It reminds me of Europe. Bars, restaurants. It feels really young and it has its very own spirit.
I would definitely recommend my friends to come here. It's a wonderful getaway. Bom, continuando aqui na região norte, né, a gente tem a região da Galileia, que fica aproximadamente 1h35 aqui de Tel Aviv. Né, a região da Galileia é uma região super importante, que é onde Jesus viveu a maior parte da vida, né, e tem cidades super importantes também, como Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, né, que conta muito isso na história da Bíblia, né, e também tem uma série de vestígios arqueológicos. É uma região, inclusive, gente, que por ter um solo muito fértil, tem uma grande concentração de vinícolas na região norte ali. Né? Então, para vocês terem uma ideia, Israel tem mais de 300 vinhedos espalhados por todo o país. Então, eu recomendo também incluir na programação, inclusive a Flot tem um produto, né, com passeios a diversas vinícolas, que depois eu acho que o Eduardo vai falar um pouquinho mais. Então, eu recomendo incluir na programação a visita a algumas vinícolas, né, que vocês vão poder, além de degustar excelentes vinhos, vão poder passar uma tarde super bacana, né, para desfrutar da paisagem, muitas delas até oferecem almoço, né, então é bem bacana. E a região norte, a região da Galileia, tem pontos importantes que a gente já ouviu falar na história, que é Monte da Bem-aventuranças, Basílica da Anunciação, que fica em Nazaré, e até o Mar da Galileia. Inclusive, eles fazem um passeio, que vocês podem fazer um passeio de barco, uma réplica de um barco da época, é bem interessante também, que vale a pena. Então, é uma região muito bacana para conhecer. Vamos passar um pouquinho mais uma ideia da Galileia através do vídeo. It's a once in a lifetime opportunity. I always say that all Christians, especially I think, should come to the Holy Land to experience at least once in their lifetime. So much more real when they see the birthplace of the Bible. $2,000 ago still exists today. There is still something living of what the event happening 2,000 years ago. There is something alive. There is a special peace here. Presence maybe of the Holy Spirit, presence of a universal fraternity, which has no boundaries. There are times where it says, and then Jesus went off by himself, to the mountain to pray. And I imagine if it was that mountain or not, that is why I came and that is why so many come here, is to connect more deeply with the past. There is a very special magic, and it's a magic which has no trick hidden behind. It's unlike any experience ever. Whether they're Jewish or Christian, there is so much for everyone. It's the magic of the beauty of each human being. Bom, e saindo aqui da região norte, a gente desce e vai para a região do Mar Morto, que fica aproximadamente 45 minutos aqui de Jerusalém. Né? Mar Morto, considerado o ponto mais baixo da Terra. Né? Para quem não sabe, o Mar Morto é um lago, mas tem uma alta concentração de sal, então é rico em sais minerais, é uma região muito procurada, principalmente para tratamentos terapêuticos e dermatológicos. Inclusive, muitas empresas de cosméticos, muitas delas estão localizadas nessa região aí do Mar Morto. A região do Mar Morto, gente, tem uma série de resorts, spas, então eu recomendo, se possível, ficar pelo menos 1 ou 2 noites ali, para curtir um pouquinho mais do local, fazer um passeio de jeep tour pelo deserto,
fazer um banho de lama, flutuar nas águas do Mar Morto, que realmente pela alta concentração de sal é possível a gente flutuar. Inclusive não é recomendado mergulhar, porque tem muita concentração de sal, então pode realmente queimar a vista, então não é recomendado mergulhar nem nada, tá? Mas é uma região muito bacana, que tem excelentes hotéis, tudo, e dá para fazer uma série de atividades, andar de camelo, de jeep tour, curtir, relaxar nas águas do Mar Morto, tudo, então é uma região bem interessante, tá? E aqui pertinho da região do Mar Morto tem Massada, né, que é localizada aqui no deserto da Judéia. Massada é uma fortaleza que foi construída pelo rei Herodes há mais de 30 anos antes de Cristo, né, e conta a história que tinha um povoado judeu que estava em Massada, e quando o exército romano estava se aproximando, para que eles não se entregassem ao exército, eles decidiram cometer um suicídio coletivo. Né? Então, Massada, inclusive, é considerado um símbolo de resistência e luta pela liberdade. Tá? É um lugar muito diferente, super interessante, tem uma vista belíssima de todo o deserto da Judéia. Inclusive, tem épocas do ano que eles preparam um show de ópera, que eles usam todo o deserto como pano de fundo. Realmente é belíssimo. E para chegar aqui no topo de Massada, vocês podem subir por um teleférico, ou então, para quem está mais em forma e quer se aventurar, dá para fazer uma trilha também, mas é uma trilha meio pesadinha, né? Então, precisa realmente estar em forma, que dá em torno de 1 hora e pouquinho, tá? E Massada é considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de Massada e da região do Mar Morto. Bom, e saindo do Mar Morto, né, a gente vai direto para Eilat. Eilat é a cidade mais distante, que fica aqui ao sul de Israel, né, fica aproximadamente quase 4 horas de Tel Aviv. Eilat, gente, é uma região que é um balneário, então tem um clima super quente e seco durante a maior parte do ano, né, então a gente recomenda principalmente quem está indo com família, com criança, e dependendo do tempo que tem de viagem, vale a pena conhecer Eilat, que tem uma série de centros comerciais espalhados por toda a cidade, uma série de lojas, shopping, restaurantes, diversos esportes aquáticos, passeio de jipe, safari pelo deserto. Então, é uma região que tem muita atividade, tanto aquática como, para quem não gosta de praia também, dá para fazer outras coisas, tá? Mas é uma região muito conhecida principalmente para mergulho, porque ali a região do Mar Vermelho tem belíssimos recifes de coral, né? Então, para quem gosta de mergulhar, é uma região muito conhecida, e dá para mergulhar com golfinho, inclusive. E para quem não curte muito esses passeios, essas atividades aquáticas, tem o Timna Park, que fica a 25 quilômetros ali de Eilat, onde tem diversas trilhas que dá para fazer, andar de bicicleta, passear de camelo. Então, tem realmente opção para todo o perfil de público. Tá? E já que a gente está em Eilat, vou falar um pouquinho sobre as fronteiras, porque muita gente tem o hábito e gosta de combinar a viagem de Israel para outros países. E ali tem a fronteira que dá para atravessar pela Jordânia, né? É uma das fronteiras, Israel tem 3 fronteiras, mas essa da região sul é a mais utilizada pelos turistas, né? Então é a que tem menos burocracia, é muito tranquilo de atravessar para a Jordânia. Né, o processo de entrada, basta apresentar o passaporte, pagar uma taxa de saída, e tem todo o processo, é bem rápido normalmente, tá? A única coisa que vale reforçar aqui é que não é possível atravessar de carro, tá? Então, se por acaso alguém está com carro alugado, né,
passeando pelo país, então tem que deixar estacionado em Israel, no lado de Israel, atravessar a pé, então tem que sempre prestar atenção, porque você vai ter que carregar sua mala, tudo, o guia não pode atravessar junto, e aí vocês seguem para o lado da Jordânia, fica o tempo que precisar, e depois, se quiser retornar para Israel, passa de volta pela fronteira, pega o seu carro e segue viagem novamente, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Eilat. My name is Jenna and I'm from Finland. Here in Eilat it's like December, winter time, but here is so warm, the water is warm, the nature is so beautiful, people are nice, so it's really nice holiday place. Bom, gente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, mostrar esse outro lado de Israel, que eu acho que muita gente não conhece, ou não conhecia, né? Aqui eu coloquei as nossas redes sociais e o nosso site. Eu convido vocês a entrar no nosso site, que é o goisrael.com.br. Lá tem muita informação, tem outros vídeos, dicas. Então, é um site bem bacana, que eu acho que vai ser interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais do destino, né? E as nossas redes sociais, o Facebook, que é o Visitar Israel, e o nosso Instagram, que é o Visit_Israel. Tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado. Como eu falei agora, que as regras já flexibilizaram um pouco mais as regras, eu acho que Israel é um destino super seguro, viu, Eduardo? Eu acho que depois dessa apresentação, eu acho que você, mais do que ninguém, pode ter essa certeza aí de como Israel é seguro, e Israel está de braços abertos para receber todos nós brasileiros, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Eu continuo aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Muito obrigada a todos e shalom. Shalom. Renata, realmente a nossa experiência aqui de organizar viagens a Israel nos mostra que é um dos destinos mais seguros que tem no mundo, apesar de todas as turbulências que muitas vezes a gente vê na televisão, enfim, mas para o turista funciona muito bem e a gente não tem grandes problemas. Nós temos hoje uma plateia de muita gente que já foi a Israel, que eu sei, eu vi aqui os nomes que estão participando com a gente no Zoom, estão participando com a gente no Facebook, e eu tenho aqui, vou perguntar algumas coisas para eles também, aproveitar antes de colocar aqui os poucos slides que eu tenho para falar da programação da FLOT. Bom, tá bom. Da minha experiência em Israel, eu tenho, acho que, duas imagens icônicas para mim, ou duas experiências icônicas. Uma delas é flutuar no Mar Morto. É uma coisa assim fora de série, que até hoje eu lembro como foi. E a segunda, que tem a ver com o paladar, que é o café da manhã israelense, que é bárbaro, né? Porque reúne uma série de alimentos, uns queijos espetaculares, tem os peixes. Então, realmente, para mim, é uma... É praticamente um almoço, né, Eduardo? Exatamente. E eu vou aproveitar para perguntar para o nosso público quem já foi a Israel, quais experiências que chamou a atenção. E vocês podem responder aqui pelo chat do Zoom, ou se não, aqui no Facebook também. E, como você falou, né, é um almoço, o café da manhã israelense.
E tem muita gente aqui perguntando sobre os vídeos. Então, quem precisar dos vídeos para colocar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o Isaías, que está aqui nos acompanhando, pode encaminhar para vocês. Basta deixar aqui no chat do Zoom ou aqui no Facebook a mensagem que nós vamos encaminhar para vocês com muito gosto. Eu agora vou compartilhar a apresentação da FLOT para contar para vocês um pouquinho de algumas novidades que nós temos e que achamos bem legal aqui falar para vocês. Então, só um minutinho. Eu vou fechar minha câmera aqui para você seguir com a sua apresentação. Estou por aqui acompanhando, tá bom? Tá bem. Bom, pessoal, rapidinho, sei que já estamos aqui avançando no horário, mas nós temos uma programação bastante ampla para visitar Israel. Temos os circuitos tradicionais, temos umas novidades que são os roteiros temáticos e temos os combinados com outros países que também vale muito a pena a gente chamar a atenção. Dentro dos circuitos tradicionais, eu quero ressaltar para vocês que nós temos viagens para Israel com saídas garantidas, com guia, várias saídas com guia falando português o ano inteiro, todas as semanas do ano. As saídas em português, nós temos algumas datas durante o ano todo e aí vai estar no nosso site. O bom desse circuito tradicional é que ele é praticamente um circular, ou seja, dá para ingressar em várias partes durante toda a semana. Então, pode-se começar por Tel Aviv, por Jerusalém ou mesmo pela Galileia. Então, vocês podem falar com a nossa equipe aqui de especialistas, que a turma aqui sabe passar muito bem para vocês. E esse circuito tradicional pode ser combinado com uma extensão para o Mar Morto e para o Mar Vermelho, Eilat, que normalmente a gente trabalha ele chamando do circuito dos 4 mares, né? O Mediterrâneo, o conhecido Mar da Galileia, como eles chamam, o Mar Morto e o Mar Vermelho. Além disso, nós temos um circuito clássico, com todas essas saídas aqui que vocês podem ver aqui que estão estampadas aqui na tela, ou o circuito de Terra Santa, que é mais enfocado ao cunho religioso. Foi lançado este ano também a possibilidade do Terra Santa em pequenos grupos. Aqueles passageiros que não querem ir num ônibus de 40 pessoas, nós temos algumas saídas durante o ano em que você pode visitar e conhecer Israel com guia, com assistência, em grupos pequenos, de até 14 pessoas no máximo. Aqui estamos falando de novo do circuito dos mares de Israel, né, que é o Mediterrâneo, o Mar da Galileia, Mar Morto e Mar Vermelho. E a novidade, temos o circuito religioso para evangélicos, com saídas fixas. Nós também operamos os roteiros para grupos, tanto católicos como evangélicos, sob medida, mas temos algumas saídas para os roteiros para os evangélicos com saídas fixas durante o ano todo. Depois nós temos um roteiro novo, isso é uma novidade, que é o enogastronômico, em que a gente vai levar para conhecer as vinícolas de Israel. Sei que hoje aqui está assistindo com a gente os especialistas aí na gastronomia, sei que o Ronaldo está nos acompanhando, ele agora é um especialista em vinhos. Vou até aproveitar para perguntar para ele aqui ao vivo se ele conhece os vinhos de Israel, que são excelentes. E nesse roteiro enogastronômico, nós damos a possibilidade, são mais de 300 vinícolas em Israel, nós damos a possibilidade e levamos o cliente para conhecer vinícolas na região norte e vinícolas na Galileia e na Judéia também. E depois um roteiro cultural.
também como novidade, operado para individuais. Isso aqui não é um programa de grupo. Então, nós temos esses programas, ele leva para ver os mercados, leva para ver vinícolas e as atrações dos bairros mais descolados de Israel. Além disso, a gente percebe que a maior parte dos nossos clientes, quando vai para essa região, aproveita para pelo menos conhecer 2 países. Então, nós temos a possibilidade de fazer Israel combinando com Jordânia, ou com o Egito, ou com Grécia, ou com Turquia, e também com os Emirados Árabes. Afinal de contas, agora nós temos voos da Emirates para Israel todos os dias, ou seja, a Emirates voa de Dubai para Israel todos os dias e daqui para Dubai também todos os dias. O primeiro voo aconteceu agora no mês de 23 de junho, e a partir de outubro passa a ser 2 frequências por dia entre Dubai e Tel Aviv, o que facilita muito a combinação do programa fazendo Israel com Dubai ou com outros Emirados Árabes, para quem quiser. Daqui para Dubai, a maior parte do ano a Emirates opera com esse magnífico Airbus A380, que também é uma experiência de viagem. Nós temos um material de apoio que vocês, agentes de viagem que estão nos acompanhando, podem solicitar aqui para nós, que nós podemos encaminhar para vocês, com as lâminas para o WhatsApp, para as redes sociais. E, basicamente, era isso que eu queria contar para vocês referente à programação da FLOT. E estamos aqui, abertos às perguntas, ao que vocês necessitarem. Estamos preparados aqui para atendê-los e levá-los para conhecer Israel, esse país magnífico, com tanta história, com tanta cultura, que vale muito a pena ir conhecer. É isso, Renata. Gostou do talk show? Viu que bacana ter os agentes de viagem aqui Muito com a bom. gente hoje? E Israel é um país que você falou muito bem, né? Sempre procurar ter um guia. E para ter um guia, fazer um dos roteiros via um agente de viagem facilita muito a vida do turista e faz com que ele conheça melhor o destino. É isso que eu ia até reforçar agora, sabe, Eduardo? Eu acho que é super importante o papel das agências, né, do agente de viagem, porque eles, mais do que ninguém, conhecem muito o produto, conhecem o destino, têm os contatos, né, direto com os fornecedores, então pode dar todo o suporte que o turista realmente precisa, independente se for no meio da viagem, tanto antes, durante, quanto depois. Né? Então, realmente, eu acho que o papel do agente de viagem é super importante na formatação da viagem e também durante a viagem do seu cliente, né? Porque, eventualmente, pode acontecer algum imprevisto e a agência está aqui dando todo o suporte por trás, né? Porque ela tem o contato direto do fornecedor, ela conhece o produto, então ela sabe da melhor forma como atender a esses imprevistos que podem vir a acontecer em qualquer tipo de viagem, né? Então, mais uma vez, eu reforço que é muito importante a agência de viagem estar envolvida nesse processo todo da viagem do cliente. Eu acho que é fundamental, eu diria. E a FLOT, sabendo disso e com nossa experiência de mais de 38 anos já atuando, nós temos um serviço de atenção 24 horas com um número de telefone, WhatsApp disponível para os nossos clientes agentes de viagem que eles podem chamar a qualquer momento, caso tenha necessidade. Então, isso facilita bastante também. E no idioma em português, né, Eduardo? Porque, como eu falei, nem todo brasileiro tem o domínio da língua, né, inglesa. Então, quando você está na viagem, é importante a gente saber que tem todo esse suporte, né, do lado de cá, se eventualmente você precisar. Então, isso passa segurança e realmente faz toda a diferença. Muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente essa tarde. Quero agradecer muito aqui as agências que compartilharam o talk show, agradecer a todos os agentes de viagem que estão nos acompanhando essa tarde e, por favor, contem sempre com a FLOT aqui. Estamos à sua disposição. Obrigado, Renata.
Eu que agradeço a oportunidade e agradeço mais uma vez a presença de todos que participaram aqui com a gente. Fico à disposição aí, tá bom? Obrigada e shalom. Até. Shalom. Até mais.